Confiar em si mesmo. Muitas pessoas divulgam, proclamam a importância de confiar em si mesmo. E eu entendo que há um valor, há uma importância em você ter confiança em si mesmo, crer em si mesmo. Afinal, se nós não cremos em nós mesmos, quem é que vai crer? Porém, há um tipo de confiança em si mesmo que é nocivo, que faz mal. E Jesus falou sobre esse tipo de confiança em si mesmo. Você pode ler isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. O Senhor Jesus disse assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Veja, o tipo de confiança em si mesmo, que é ruim, que é negativo, que faz mal, é a confiança na própria justiça. É você se achar justo aos seus próprios olhos, pelas suas próprias regras. E como nós, imagine, vamos aqui dar um exemplo, imagine um juiz julgando em causa própria. Isso é permitido? Não. A ética não permite, apesar de no mundo corrupto nós vermos muitas vezes isso acontecer. Mas, quando acontece, isso é um escândalo. É um escândalo um juiz julgar em causa própria. Porque é óbvio e natural que ele se inclinará para si mesmo, para o seu próprio benefício e contra o seu adversário. O juiz não pode julgar nem em causa de parentes e amigos, que dirá em causa própria. Então, o juiz precisa ser isento para poder exercer uma justiça real, equilibrada, sem nenhum viés. Por isso Jesus está dizendo aqui, aqueles que confiam em si mesmos, crendo que são justos, estão, na verdade, cometendo o maior engano e achando que a sua justiça é grande coisa, pelo próprio ato de crer em si mesmos que são justos, estão sendo injustos já. Ora, veja, quando nós nos julgamos pela nossa própria justiça, qual é a nossa justiça? A nossa justiça é sempre enviesada a nosso próprio favor. Nós olhamos o nosso inimigo e para o nosso inimigo nós queremos pimenta nos olhos. Para os nossos inimigos nós queremos que eles tropecem, que eles caiam, que eles paguem pelo que fizeram. Não é isso? Quando os nossos inimigos erram, o nosso coração humano quer o peso total da justiça sobre eles. Mas quando somos nós que erramos, quando somos nós que cometemos as mesmas coisas que eles, quando chega a nossa vez, o que é que nós queremos? Nós queremos misericórdia, queremos leniência, queremos perdão, que os nossos erros sejam relevados, que o nosso bom histórico seja considerado, que as nossas promessas de que vamos mudar e nunca mais vamos fazer aquilo sejam levadas em consideração. Tudo isso nós queremos. Ou seja, nós não somos bons juízes de nós mesmos. E é por isso que Jesus está ensinando aqui. E eu nem vou contar a parábola inteira, porque só o início, só o propósito da parábola já nos dá uma lição em si. Você pode ler a parábola completa, deve ler a parábola completa, lá em Lucas 18, para você entender melhor o que ele ensinou, como que essa justiça própria muitas vezes se manifesta. Ele falou nessa história de dois homens, e um que confiava na sua própria justiça, porque ele era religioso, ele ia ao templo, ele jejuava, ele seguia os trâmites da religião. Então ele achava que por seguir os trâmites da religião, ele era digno, ele era justo, ele tinha crédito com Deus, ele pontuava com Deus. O crédito dele na conta de Deus estava lá em cima, é o que ele achava,
que ele podia ganhar crédito com Deus pelas coisas que ele fazia com a própria força, a força do braço. Já o outro homem, na história, reconhecendo que era um pecador, que não merecia nada, que era errado, que tinha feito um monte de bobagens na vida, ele sabia que não merecia e diante de Deus ele só pediu uma coisa: tem misericórdia de mim. Ó Pai, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. E então Jesus mostra ali nesta história que o que se achava justo não saiu justificado, foi rejeitado. E o que se via injusto, pecador, saiu justificado. Por quê? Porque a justiça de Deus, entenda, por favor, para o seu bem, para mudar a sua vida, mudar a sua história. A justiça de Deus, ela vem pela fé. Ela não vem pelos nossos méritos. Se a justiça de Deus viesse pelos nossos méritos, nenhum de nós ficaria em pé diante dele. Graças a Deus que a justiça dele não nos é dada por mérito, mas pela fé. E a fé, então, democratiza a justiça, democratiza o milagre. O que quer dizer? Que a fé, ela dá acesso a todos ao milagre e à justiça de Deus. A fé dá acesso ao crente e ao ateu. Sim, pela fé, se o crente quiser, se o ateu quiser, ele pode ter acesso a Deus, ele pode ter acesso ao milagre. A fé dá acesso ao milagre para o rico e para o pobre, para o analfabeto e para o doutor. A fé dá acesso ao trono de Deus, ao trono da justiça, ao judeu e ao árabe. Dá acesso a Deus a todas as pessoas, ao evangélico, ao espírita, ao católico, ao muçulmano, seja quem for. A fé democratiza o acesso ao trono de Deus. Pela fé, você, eu, podemos acessar o trono do Altíssimo. E ele pode nos conceder a sua justiça. Mas essa fé vem de quê? Vem de um reconhecimento de que nós não podemos receber nada pelos nossos méritos. Não é pelos méritos, é pela palavra dele, é pelo caráter de Deus, pela promessa de Deus, é por quem ele é e não por quem nós somos. Por causa de quem ele é, nós recebemos sua graça, sua misericórdia, e não por quem nós somos. Então não tente ficar tentando ganhar pontos, dignidade diante de Deus. Se você quer ser digno diante de Deus, use a sua fé. Porque a fé dá acesso ao trono de Deus ao justo e também ao ladrão, ao injusto. O ladrão tem tanto direito de acessar o trono de Deus quanto a pessoa que tem andado justamente perante ele, se ambos usarem a fé. Veja como Deus é justo até nisso. Deus é justo nisso porque ele não exclui ninguém. A justiça não é a igualdade? Não é a igualdade? Não é a igualdade que as pessoas buscam tanto neste mundo, só que elas buscam da forma errada, querendo mudar a lei dos homens, querendo fazer que as leis façam isso, obriguem as pessoas a fazer aquilo, você tem que isso, você tem que aquilo. As leis do mundo tentam forçar uma igualdade que não existe, nem dentro do ser humano, nem dentro daqueles que promovem a igualdade. Eles tratam todos iguais. O que não falta, né, como dizem aí nesse mundo, o que não falta nesse mundo é socialista, comunista de iPhone. Não é isso? Não é verdade? Aqueles que criticam os ricos, que criticam as riquezas, que criticam o capitalismo, mas estão lá usando os frutos do capitalismo. Quer dizer, nem eles mesmos creem naquilo que estão fazendo, nem eles mesmos são justos e são iguais com aquilo que eles promovem. Mas a igualdade de Deus, a igualdade divina, ela se manifesta através da fé. Deus trata todos iguais, todos. Pela fé, eu sou diante de Deus como foi Abraão, como foi Davi, como foi Paulo, como foram os homens e mulheres de Deus do passado. Pela fé,
Jesus disse, olha só o absurdo, o extremo, o cúmulo do direito que Deus nos dá, que a fé nos dá. Ele chegou a dizer que aqueles que creem nele, fé, farão as obras que ele fez e ainda maiores. Você pode ter noção do que isso significa, o que a fé nos dá direito? É a fé, meu amigo, minha amiga. Não pense que Deus vai fazer justiça na sua vida porque você é bonzinho. Ninguém é. Nenhum de nós é. Então pare de ficar pensando assim, não, eu sou uma pessoa certinha, eu vivo certinho. Você pensa assim, eu só tenho que viver a vida certinha e Deus vai fazer tudo na minha vida. Não. Viver a vida certa, correta, viver a vida de forma justa, é obrigação de consciência. Eu procuro viver a minha vida dentro da palavra de Deus, porque se eu sou de Deus, é isso que é esperado de mim. Mas eu tenho a consciência que se eu quero conquistar as coisas que estão prometidas na palavra para a minha vida, eu tenho que usar a minha fé. Eu não posso ficar confiando na minha justiça. Eu sou bom, eu sou certinho, eu ando na justiça, então Deus vai trazer na bandeja o que eu preciso. Não, não é assim. A fé tem que ser manifestada, pois é a fé que dá acesso à justiça de Deus. É a fé que dá acesso ao milagre, é a fé que nos faz merecedores. Então, haja sua fé. Economize murmurações, economize os seus porquês e passe a despender, gastar mais na fé, atitudes de fé na palavra. Tome atitudes de fé segundo o que você crê, o que a palavra diz, seguindo não a sua justiça, mas a justiça de Deus. E aí sim, as obras da fé materializarão o milagre e a justiça de Deus na sua vida. Não se esqueça, a justiça vem pela fé e não pelos méritos. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.